resposta para os ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus estará no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a peito na mão. As nações se estabeleceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra e corta a lança, queima os carros no fogo. Atentai-vos, sabeis que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Ainda recuperando, os ossos não tinham calcificado, eu estava anêmico para a segunda cirurgia e era muito difícil. No dia anterior no hospital, os médicos chegaram lá para conversar com minha família e as conversas eram muito de ruídos, eu muito que não escutava, sabia que tinha uma cirurgia difícil, que era muito mais difícil do que a primeira cirurgia, porém era algo que as chances eram muito pouca de eu voltar. Então os médicos procuraram conversar com minha mãe, com minhas tias, com Lidiane, com minha esposa, para falar da situação, que era muito complicada. Se falava em 20%, a mão do médico era 20%, você vai, mas não pode voltar. Claro que naquele dia ninguém me disse esse problema, todo mundo ficou calado, mas a gente consegue perceber, ao olhar para as pessoas, o sofrimento naquele dia, porque não é só você que sofre quando vai fazer uma cirurgia. Todas as pessoas que estão ao seu redor, esposa, mãe, tia, primo, amigos, todos sofrem. Cunhados, esposas, todos sofrem. Naquele dia, quando eu estava seguindo da sala de cirurgia, que chegaram para me buscar, aquele pedaço que eu andei
da porta do quarto que eu estava internado até a cirurgia, eu acho que foi o pior momento da minha vida. Porque sempre a gente está descrente daquilo que pode ser feito por Deus. Então, naquele dia, caminhando para a sala de cirurgia, estava com minha tia, minha mãe, minha esposa, minha prima, minha irmã, e o olhar deles era um olhar triste. Era um olhar realmente de despedida. Porque, por mais que todos tenham fé, a gente passa a escutar muito o que os médicos dizem, e não o que realmente Deus pode fazer na vida da gente. Chegando naquele bloco cirúrgico e vendo toda aquela preparação na sala, eu não tive coragem de olhar para trás naquele dia para todos quando fechou aquela porta. Quando todos gritavam, eu te amo, volta para mim, eu não conseguia olhar para trás. E aí eu pedi para o médico que estava lá no momento me virar de costa para a porta de vidro que estava todos me olhando naquele dia. E aí tinha uma enfermeira que estava lá e ela me disse: por que estás triste? Eu disse: eu não estou triste, eu estou com medo, é verdade. Eu disse: sua família está ali fora, todos lhe amam. Eu disse: é justamente por isso que eu não quero olhar para lá. Porque todos estão com olhar de despedida para mim. Todos estão tristes. E naquele momento o Dr. Lucas, que além de médico, foi um anjo na minha vida, chegou e me virou: não, vamos olhar para a família. Aquele pessoal que está ali fora, todos lhe amam. Então a família da gente, ele disse a mim: Breno, a família da gente é a família que dá força. Tenha fé em Deus, homem. Tenha fé em Deus que Deus vai tirar você daqui. Segui para a cirurgia. Acordei, eu acho que minha cirurgia um pouco tempo depois, e soube que minha cirurgia tinha sido muito difícil, porque eu tive uma hemorragia na cirurgia. Eu tomei 8 bolsas de sangue na cirurgia, 8. Depois de ter perdido muito sangue na cirurgia, eu descobri que eu tive uma hemorragia muito forte e que teve muita dificuldade na minha cirurgia para poder conseguir fechar. 2 dias depois, na UTI, o Dr. Lucas foi tirar meus treinos e foi tirar os meus pontos. Ele disse: homem, eu vou te deixar hoje por último. Aí, por que, Dr. Lucas? Ele fez: porque o que eu tenho para conversar contigo é muito maior do que tu imagina. E sentado naquela cadeira, na poltrona, esperando o Dr. Lucas, depois de 3 horas da tarde, realmente eu fui o último. Dr. Lucas tirando todos os drenos do meu corpo. Ele disse a mim: homem, Deus deve te amar muito. Porque naquele momento da cirurgia que eu estava te operando, Dr. Lucas era um dos cirurgiões que estava lá, a gente não sabia o que fazer. Porque a gente fechava de um lado, o sangue saía do outro. Fechava de um lado, o sangue saía do outro. E ele disse que olhou para os médicos e fez: a gente não pode deixar ele morrer aqui. A família dele está lá fora, está todo mundo esperando. Eu não tenho coragem de dar essa notícia para a família. E Dr. Lucas me disse com todas as palavras no hospital: Breno, naquele momento a gente perdido, sem saber o que fazer, eu escutei alto e claro: fecha. Ele disse que quando sentiu a mão de Deus bater no meu peito e dizia: se fecha. Todo aquele sangue que estava jorrando, parou de imediato. E Dr. Lucas disse: fecha. Porque ele disse que quando escutou aquilo, ele disse que o sangue parou de imediato. E ele disse: fecha. E eu fui, ele fechou a cirurgia e graças a Deus eu saí de lá da cirurgia bem. E tive alta e fui para o quarto. Só que Deus, ele quis trabalhar cada dia mais na minha vida. E eu descobri o que é passar pelo deserto naquele dia no hospital. Porque esse foi o primeiro dos milagres que Deus fez na minha vida dentro daquele hospital. No dia 11 de fevereiro, eu acordei de manhã para tomar novamente um antibiótico. E esse antibiótico era justamente para salvar a minha vida. Era uma luta contra a bactéria que estava dentro do meu coração, porque a troca da válvula não resolvia o problema da bactéria. E eu estava tomando um antibiótico chamado vancomicina, que era um antibiótico que é específico para matar essa bactéria que a gente tem no coração. E no domingo de manhã, minha esposa, ela tinha o costume de todo dia, quando acordava, olhava como é que estava a minha situação. E ela viu que eu estava todo destruído para o lado de fora do corpo, todo estourado. Muita febre, o corpo todo ferido já, rosto, boca, peito. E quando chegaram para me dar um antibiótico de 6 horas da manhã, ela não deixou eu dar esse antibiótico. A enfermeira: não, mas a gente dá e depois fala com o médico. Ela fez: não, hoje não.
só faz dar esse antibiótico agora quando os médicos chegar, cessa todos os remédios. Naquele dia foi chamado os médicos da ocorrência, que chama de médico de ocorrência no domingo, e constataram que eu tinha pego uma doença chamada síndrome do homem vermelho, que é uma alergia referente ao antibiótico que eu tomei. E aquele antibiótico, ele não só estava me dando uma alergia, me dando uma síndrome no corpo, como ele estava destruindo todos os meus órgãos. Naquele dia, meus rins estavam sendo paralisados, o pulmão estava sendo afetado, o fígado estava sendo afetado, e meu coração estava trabalhando de uma forma que não era para trabalhar depois de uma cirurgia cardíaca. E passando aquilo, no final da tarde, minha médica que vinha me acompanhando, ela chegou no hospital para ver a situação. E meu tio também, que é cardiologista, chegou no hospital para ver a situação. E os médicos disseram com todas as palavras: se eu tivesse tomado aquele remédio na parte da manhã, se eu tivesse tomado aquela bolsa daquele antibiótico naquela manhã, eu teria morrido. Porque meu corpo não suportaria outra dose daquela. Desculpa, que é difícil. Naquele dia, eu comecei um tratamento contra o antibiótico que eu estava tomando, foi substituído por outro antibiótico para tentar tratar todas essa bactéria que ela tinha se alojado em outros órgãos. E aí foram 7 dias, pessoal, de turbulência. Foram 7 dias de dor, febre, muita febre. Era 24 horas a gente estava acordado com a ocorrência dentro do hospital. Foram 24 horas de médico vindo e voltando, a gente não dormia. Mas aí não estava o pior. Na terça-feira, no dia 13 de fevereiro, eu não acordei muito bem naquele dia. Eu estava meio com raiva. Na verdade, a palavra é essa. Eu acordei com raiva no dia 13 de fevereiro. Mas não era uma raiva comum. Era um ódio que eu comecei a expulsar as pessoas que mais estavam cuidando de mim naquele momento. A minha esposa e minha mãe. Minha mãe falava comigo: vai embora daqui, vá-se embora daqui. Minha esposa falava comigo, eu expulsava elas dentro do quarto. Mas aquilo não era o normal, aquilo não era eu falando aquilo ali. E aí, minha esposa tem costume de botar louvor todo dia quando a gente acorda de manhã no hospital. E ela começou a botar louvor e eu comecei a reclamar. Acho que homem da voz chata, não aguento esse homem cantando. Eu não aguento escutar isso. Tira que tá doendo no meu ouvido. Logo depois minha mãe começou a orar, tentar orar, e eu mandei minha mãe calar a boca, muito ríspido. Para que isso me incomoda. Tá doendo, para que tá doendo. Sai daqui. Comecei a gritar dentro do hospital. Naquele dia foi o pior dia da minha vida. Naquele dia eu comecei a escutar coisas que não queria escutar, ver coisas que eu não queria ver. Naquele dia eu fui incomodado por algo que às vezes a gente não quer dizer nenhum nome, mas eu fui incomodado de uma forma muito ruim na minha vida. O diabo, ele queria me levar de qualquer forma. Ele tentou de todas as formas dentro do hospital. Naquele dia, ele massacrou minhas costas, minha coluna. Eu senti dores na minha vida que eu nunca tinha sentido nem feito depois da operação. E ele dizia toda hora no meu ouvido: eu vou te matar, eu vou te levar. Mas antes disso eu vou te fazer sofrer aos poucos, porque eu vou te matar aos poucos. Naquele momento, minha mãe desesperada dentro do hospital, sem entender muita coisa, porque eu estava em pavor, em choque. Minha mãe começou desesperada a gritar: vou chamar o médico. E minha esposa entendeu de momento que aqui não era algo de doença, não era algo de médico, porque o olhar que eu tinha para eles era de ódio. O relato dela é que eu olhava para ela com ódio, que eu olhava para eles querendo o mal. E naquele dia foi sofrimento, luta. Ela foi muito corajosa comigo, que ela não me deixou em nenhum momento. Na fé que ela teve, ela segurou na minha mão, mesmo com medo, porque todos têm medo de ver aquela situação, porque eu estava agressivo, eu estava violento, e eu gritava dentro da sala. Muitas coisas eu não lembro, muitas disso que eu estou contando a vocês foi o que me contaram, porque na hora muitas coisas eu não lembro.
E corajosamente ela teve a ideia de falar com uma amiga dela, com Joelma, que é uma pessoa que eu não tive a oportunidade de agradecer ainda pessoalmente. E Joelma indicou o pastor para poder o pastor ir lá na igreja orar por mim. Porque ela sabia que não era algo espiritual. Naquele dia fizeram todos os exames em mim, nenhum exame deu nada. Eu tinha dor, eu sentia calafrio, eu sentia tudo que não dava, e nenhum exame deu que eu tinha nenhum tipo de doença. Naquele dia ela veio falar comigo, Breno, eu falei com uma amiga minha e para ver se ela tem alguém, ela vai mandar um pastor, que ela disse que um pastor era muito bom para vir aqui, que ela conhecia muito bem, muito bom, para trazer. Ele disse, não, eu não quero pastor aqui, Lidiane, não traga, eu não quero. E aí passou-se aquele dia. Na quarta-feira, no dia 14, Lidiane novamente veio falar comigo sobre o pastor. Breno, o pastor é bom para você. E eu perguntei a ela, Lidiane, e esse pastor, será que é o momento para ele vir aqui? Ela fez, fisicamente você não está bem, mas espiritualmente você precisa. Eu disse, então traga o pastor. E aí Lidiane fez, eu já mandei ele vem de 4 horas hoje. Ela deu o ato de fé dela e passou por cima de tudo e fez sem pedir a mim. Naquele dia foi quando eu conheci o pastor Crispim, que chegou lá. Eu não conhecia, a Lidiane não conhecia ele. E o pastor Crispim fez uma oração muito forte lá, de libertação. Porque ele entendeu que aquela situação que estava acontecendo lá realmente era uma situação de libertação, não uma situação mais só de doença. Então foi feita uma oração de libertação. O pastor Crispim orou por mim lá muito, muito forte. E eu senti naquele dia uma paz que eu não vinha sentindo antes. E ele não só orou por mim, como ele disse, Deus vai fazer algo que você não espera. Você vai sair daqui antes do tempo dos médicos. E naquele dia eu aceitei Jesus dentro do hospital. Só que Deus tinha me dito naquela noite que Ele precisava me destruir para depois reconstruir. E as notícias não pararam de chegar notícias ruins no outro dia. Eu me sentia melhor espiritualmente, mas não me sentia melhor fisicamente. E as notícias que chegavam todos os dias eram: os rins estão piorando, o fígado estão piorando, o pulmão está piorando. Eu dizia, meu Deus, quanta notícia ruim chegava todos os dias. Na quinta-feira, comecei a receber visita do neufro lá no hospital, dizendo que eu ia ter que fazer uma hemodiálise a partir de segunda-feira, porque meus exames estavam piorando cada dia mais. Meus rins não recuperavam, minhas taxas do rins eram as piores. A minha alergia não cessava do corpo. Na sexta-feira, de manhã, eu fiz um exame de sangue e o neufro chegou e disse, Breno, segunda-feira não tem para onde correr. Segunda-feira a gente começa a hemodiálise desse seu rins. Porque seu rins, se a gente não controlar, seus órgãos estão parando. E a gente precisa começar a agir primeiro nos rins, porque ele precisa voltar a filtrar. Naquele dia eu disse, Deus, chega. Eu não aguento mais tanta notícia ruim. Eu não aguento mais receber todos os dias que está piorando, que está piorando, que está piorando. Foram 7 dias de febre, eu já estou com febre, eu estou com problema severo de uma alergia que eu não tenho como controlar. Agora rins, pulmão, fígado, tudo parando. A notícia que eu tinha dos médicos era que todos os meus órgãos estavam falando. Eles não diziam diretamente, mas se falava em falência múltiplas dos órgãos. Então, chegou no final de semana, 2 dias depois, no domingo, chegou o exame para fazer um exame de sangue lá na sala, e eu disse ao médico, vixe, de novo, dia de domingo, nem dia de domingo eu tenho mais paz. Porque toda aquela fé que eu tinha adquirido naquele dia, que aceitei Jesus, ela estava diminuindo. Porque as notícias eram as piores possíveis no meu corpo. Então eu dizia, por que eu? Porque sempre notícia ruim. E naquele dia o rapaz foi fazer o exame de sangue, o enfermeiro fez, se você não quiser eu não faço. Eu disse, fazer o quê, né? Você já está aqui, façam. Eram 5h30 da manhã do domingo. Às 9 horas da manhã chega meu neufro lá para falar comigo. Ele disse, de novo, doutor, até dia de domingo se eu vim aqui. Você não cansa não dizer isso, eu já sei, amanhã eu vou fazer hemodiálise. E ele fez, não, Breno, a notícia que eu vim trazer não foi essa não. Eu disse, qual foi a notícia? Ele fez, você não quer escutar, então eu vou embora. Eu disse, não, agora você está aqui, fale.
Ele com o exame na mão olhou para mim e fez: eu vim aqui te dizer uma coisa que eu nunca disse na minha vida. Eu tenho 20 anos de carreira de neufro, mas eu nunca vi um rins curar em 2 dias. O neufro olhou para mim e disse: Breno, sexta eu vim pronto para começar a tua hemodiálise. Hoje é domingo, 2 dias depois. 2 dias depois, Breno. E teus rins estão curados. Eu não tenho como explicar, eu não tenho como falar, mas seus rins estão curados. E Deus continuou trabalhando na minha vida, e aí a alergia começou a cessar naquele dia. Ela começou a cessar porque eu não conseguia comer, eu já estava perdendo peso. Eu já tinha perdido nessa situação em 7 dias 10 quilos, porque minha boca estava ferida, meus órgãos estavam feridos, então eu não conseguia comer nada. Minha boca não abria. Eu só conseguia tomar comida pastosa. E comida pastosa eu acho que ninguém aqui come. E eu estava vivendo de líquido, de soro, de remédio. Mas isso no domingo, depois dessa notícia, nada que uma notícia que ela traga de Deus não ajude a gente, né? Eu comecei a melhorar. A febre começou a cessar. A alergia começou a subir no meu corpo. E aí em diante, todas as notícias que vieram foi um exame atrás do outro. O rim melhorou, o pulmão melhorou, o fígado melhorou, o coração está recuperando bem. 2 dias depois eu tive a melhor notícia dentro do hospital. Eu descobri que a bactéria que estava dentro do meu coração tinha sumido. Eu não tinha mais a doença do endocardite no coração. Mas o mal, ele continua trabalhando na vida da gente. E eu aprendi uma coisa aqui dentro da igreja com o pastor, porque ele vem de todos os lugares. Ele vem de pessoas, ele vem de alguém que tenta tirar aquela paz que você tem dentro do seu espírito. E um domingo, após aquelas notícias boas, chegou um médico lá novo e disse a mim o seguinte: nada daquele tratamento que tu fez adiantou, porque tu vai ter que trocar um antibiótico e não vai ter que trocar outro, então vai começar tudo de novo. Eu disse: meu Deus, eu não aguento mais. Naquele dia eu pedi a Deus para morrer. Eu entrei numa crise de ansiedade dentro do hospital e dizia a Deus todos os dias: pode me levar, que eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais ser furado. Eu era furado de manhã, tarde e noite. E por causa de uma notícia de uma pessoa que não leu o receituário, que não viu o que eu tinha passado, ele me deu a notícia que eu tinha que começar tudo de novo, e aquilo acabou com minha vida naquele dia. Eu fiquei triste, novamente descrente na palavra de Deus, no que Deus tinha me dito, muito aborrecido. Naquele dia que ele saiu de lá, minha esposa foi para casa e mandou uma mensagem para mim no carro dizendo o seguinte: Breno, Deus quer falar contigo. Eu disse: para que eu vou falar com Deus, Lidiane? Vou nada, eu vou assistir filme. Eu não tenho o que falar com Deus, não. O que tinha para falar com Deus eu já falei. E tá aí, eu vou ficar aqui mais 45 dias, sei lá, 60. E vou ficar nisso pro resto da minha vida aqui dentro do hospital. Vou morrer aqui dentro. Na terça-feira, ela saindo do hospital, novamente ela disse a mim: Breno, Deus quer falar contigo. Fala com Deus, Ele quer falar contigo. E novamente eu neguei Deus. E ainda brinquei, eu disse: vou nada, eu prefiro assistir filme de tubarão, mais animado. E a semana toda ela não desistiu em nenhum momento de mim. Todos os dias ela falava: Breno, Deus quer falar contigo. Ela me mandava mensagem, ela me mandava vídeo, ela me ligava e eu continuava dizendo não, não, não e não. No dia 27 de fevereiro, de noite, eu tive um novo ataque no hospital. Eu comecei a ficar todo vermelho de novo depois de ter passado pelaquela síndrome. E aí a gente chamou a intercorrência de novo, novamente, e a intercorrência fez vários exames e disseram que não tinha nada no meu corpo, que aquilo era só uma reação psicológica e que não existia nada daquilo. Então naquele dia os médicos falaram: Breno, eu vou te dopar, porque a melhor solução para essa questão psicológica é você dormir, para você descansar, porque eu já não dormia há mais de 15 dias, já tinha perdido 15 quilos no hospital. E aí naquele dia me doparam. Só que Deus, Ele ainda é o Deus de todos. Ele é o Deus da verdade, da vida e do caminho. E naquele dia mesmo dopado, Deus não me deixou dormir. Deus passou a noite toda me fazendo louvar dentro do quarto. Enquanto Lidiane descansou um pouco, eu comecei a louvar dentro do quarto a madrugada toda. Deus é bom, Deus é fiel,
O tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. E isso foi até 5 horas da manhã eu louvando. Lidiane, quando acordou, eu estava louvando, ela fez: Breno, que louvor é esse? Eu disse: eu não sei. Eu só conseguia cantar o refrão. Eu não sabia qual era o louvor. E ela pegou e fez: eu vou botar esse louvor agora para você escutar. E botou no telefone e começamos a louvar juntos. Começamos a louvar, escutamos esse hino várias vezes. E naquele dia estávamos almoçando, 10 dias antes do dia que era o tratamento para se acabar. E minha médica chegou lá no hospital e disse: Breno, vamos embora para casa. Tá pensando que o hospital é teu, tu quer ganhar um pedacinho aqui dentro do hospital? Eu disse: como é, doutora Diana? Estávamos almoçando, eu, minha mãe e minha esposa. Ela fez: tá bom, isso aqui não é hotel não, acabou-se, é férias não, vamos embora para casa. Na hora começamos todos a chorar lá, a se abraçar, porque não entendíamos algo que era para ser muito mais tempo, e eu estava saindo bem antes do que os médicos disseram. Naquele dia a gente lembrou da palavra do pastor Crispim, que disse que Deus ia me mostrar todo o poder que ele tinha em minha vida, que eu ia sair antes do tempo dos médicos, e sim no tempo de Deus. E naquele dia, 28 de fevereiro, eu recebi alta do hospital, 10 dias antes do previsto. Sabe, pessoal, o que é que eu passei naquele dia? Foram 37 dias, literalmente no deserto. Foram 37 dias sofrendo, mas eu entendi que Deus fez tudo aquilo para eu conhecer realmente o verdadeiro Deus que Ele era. Naquele mesmo dia, os médicos chegaram para mim e disseram o seguinte: Breno, Deus gosta muito de você. Eu escutei isso de uma cardiologista que ela é mais conceituada daqui na área de válvula. Porque ela disse: agora eu posso te dizer com toda clareza, em 37 dias você passou de morrer 3 vezes aqui dentro do hospital e Deus não deixou nenhuma vez. Deus, ele vem trabalhando na minha vida após cirurgia, um dia após o outro. E eu venho entendendo que o que ele faz em minha vida é muito especial. Hoje, quando eu olho para metade dessa igreja que está aqui, que é a minha família que está ali, eu entendo o motivo de todos, porque todos oraram. Eram todos os dias de oração, de amigos, familiares, cunhados, cunhadas que estão ali. Meus amigos que estão ali também. A mãe de Daniel, que está ali com o esposo dela, que foi lá orar muito e me deu uma passagem que eu gosto muito de Jacó dentro do hospital. E aquilo me fortaleceu muito. Muitos aqui foram muito importantes na minha vida, mas Deus foi essencial e é sempre agora na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta cirurgia que Ele me tirou de dentro do coração. Essa foi a quinta. Deus trabalhou comigo desde os meus 11 anos de idade, que Deus vem trabalhando na minha vida e eu nunca reconheci isso. Então eu queria agradecer muito, muito, muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui hoje contando esse testemunho. Queria agradecer ao pastor e toda a família dele por essa oportunidade de poder falar aqui sobre o que Deus fez em minha vida. E queria ver também se poderia passar as imagens ali para vocês entenderem um pouco do que eu passei no hospital. Então vai voltar. Essa foto aqui foi quando eu cheguei para me internar no dia do hospital, que eu cheguei lá desprevenido. Cheguei para entregar um exame e acabei ficando internado no dia 23. Essa foto foi no dia da cirurgia. Eu estava sendo preparado para fazer a cirurgia no hospital. Eu e a pessoa que não me abandonou em nenhum momento junto com Deus. Essa é a cicatriz da cirurgia. Isso aí foi pós a cirurgia. No dia que eu cheguei no quarto, acho que uma semana depois.
foto eu acho que ela tá passando, já foi no dia da alta. Acho que vocês podem ver a quantidade de peso que eu perdi pelas minhas pernas e braço. Isso foi na minha alta, pessoal. Aí, essa foi a síndrome que eu tive. E aquele dia quase me levou. Mas Deus foi muito fiel. E hoje eu estou aqui para contar um pouco desse testemunho. Eu não conseguia comer se eu tocasse na minha pele, como vocês estão vendo. Ela sangrava, ela saía a pele do local. Eu estava desmanchando por dentro do fora. Minha pele estava caindo toda. Essa foi a síndrome, pastor. Literalmente eu fiquei todo vermelho. Todo o meu corpo sofreu com essa síndrome. Aí, essa parte aí, foi pós o seu dedo lá. Eu já estava começando a recuperar do que ela fez no meu corpo. Nesse dia, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Nesse dia eu estava, Deus sabe, meu coração estava se destruindo. Descrente, não podia passar por tudo isso. Lidiando com você, tentando me acalmar, tentando entender que tem um propósito para tudo isso que eu estava passando. Aí foi quando eu comecei o processo de fisioterapia, a recuperação do pulmão. Foi uma cirurgia. Assim que eu cheguei no quarto da UTI. Queria agradecer a igreja por escutar esse testemunho. Para que tenha mudado alguma coisa no seu. Glória a Deus.